Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui. Nos abençoe agora, Senhor, para compreender a Tua palavra, que possamos estudá-la, Senhor, com toda a nossa força, Senhor, entendendo que precisamos amar a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Por isso, buscamos Te conhecer, Senhor, para andar aqui de forma digna, Senhor. Por isso, nos ilumine agora, para que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então, seguindo a praxe, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Casa da servidão. Qual que é o primeiro mandamento? Tudo bem, segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, que é o que a gente está estudando. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Não furtarás. Nono mandamento? Não dirás falso testemunho. Décimo mandamento? Não cobiçarás. Então esse é o decálogo do nosso Deus que a gente viu, que é a lei do Senhor nosso Deus, uma vez que Ele nos libertou do Egito, agora o quê? Somos escravos dele, servos dele. Então essa é a lei da servidão, onde nós somos o quê? Obrigados, restringidos a ficarmos escravos. Né? Nosso senhorio foi trocado e somos escravos de Deus agora. Então essa é a lei do quê? É a lei da liberdade, né? Não é o que Tiago fala, no finalzinho de Tiago, ali do primeiro capítulo, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a gente viu, no contexto do quinto mandamento, como esse mandamento nos torna bem-aventurados, como nos torna prósperos, nesta terra e também no porvir. Então este é o mandamento, esta é a lei da liberdade. Senhor, nosso Deus, nos libertou da casa da servidão e agora nós somos de fato servos dele, mas muito mais do que isso. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres em Deus. A maior liberdade que o ser humano pode ter é estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, aquele que nos criou, aquele que nos formou. E essa lei da liberdade, no quinto mandamento, ela fala sobre autoridades. Então a gente tem um contexto muito errado hoje em dia sobre liberdade, onde liberdade é eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, sem ninguém intervir, não é mesmo? Esse tipo de liberdade não leva realmente a uma liberdade real. Não era a liberdade que existia lá no tempo de Juízes, onde cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Então esse tipo de anarquia, muitas vezes, é considerada a verdadeira liberdade, mas nós vemos como isso acaba sendo, como é falado, a lei da selva. Né? Não tem nada de liberdade, apenas escravidão. Muitas vezes, nessa anarquia, é levantado um líder, muitas vezes tirano, que acaba controlando todas as coisas. O que a gente precisa, para ter liberdade, a gente precisa de ordem e de autoridade. A gente viu que nesse contexto desse mandamento, ele se refere primeiramente à família. Não é? Pai e mãe. Ambos, pai e mãe, que são autoridades sobre os seus filhos. Certo? Então os filhos devem honrar aos pais. Honrar aos pais, mesmo que os pais não desempenhem o papel. Porque quem designou os pais como autoridade sobre os seus filhos foi quem? Foi Deus. A gente viu que todo o poder emana do Senhor nosso Deus. Toda autoridade é do nosso Senhor. Toda autoridade emana do nosso Deus. Então os pais foram colocados por Deus sobre seus filhos, para exercerem autoridade. E a gente terminou no último domingo falando sobre os limites dessa autoridade. Sobre como os filhos podem, fielmente a Deus, desobedecer os seus pais. Toda vez que seus pais instigá-los a quê? A transgredirem a lei do Senhor. Então quem é maior? Os pais ou Deus? Se isso está em conflito, a obediência deve ser dada a Deus. Sem sombra de dúvida nenhuma. Mas é raro que os comandos dos pais entrem em conflito de fato com os comandos de Deus.
Muitas vezes os filhos não podem usar qualquer coisa como desculpa, estou desobedecendo porque blá 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 blá. Então isso aqui não é algo trivial de ser feito. Os filhos, ao desobedecerem, têm que fazer isso com bastante respeito ainda, né, deferência ao pai, que foi colocado como autoridade, aos pais, entendendo também que a nossa obediência é no Senhor. E Jesus Cristo mostrou uma obediência tremenda, não foi? Obedeceu primeiramente aos seus pais, que eram pecadores. Então, sem dúvida nenhuma, os pais de Jesus, a mãe de Jesus e José, eles erraram, certo? Eles não foram perfeitos na criação de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo foi submisso a eles. Enquanto ele era pequeno e crescia em estatura, graças ao favor dos homens, diante de Deus. E ele também obedeceu, e Pedro fala e cita Jesus Cristo como exemplo, que ele obedeceu até a morte de cruz, foi maltratado. Mesmo assim ele foi obediente. E ele não respondeu, ele não devolveu maus tratos com maus tratos, muito pelo contrário, ele foi manso. Então os filhos têm que tomar muito cuidado nessa obediência aos pais, para ser uma obediência como o Senhor. Como Pedro fala, obedecer aos servos, não somente quando eles são bons e cortados, mas quando eles são os quê? Perversos. Então devemos obedecer com bastante zelo, né? Termos bastante zelo nessa obediência. E a questão que entra agora é, esse mandamento se refere somente aos pais? Quais são as autoridades básicas que a gente costuma ter, assim, que a gente entende como autoridade? A gente tem a família, né, os pais. O que mais que a gente entende como autoridade? Quais são as autoridades postas claramente por Deus em nossas vidas? Os governantes, o governo civil. E o que mais? Professores também. Então, principalmente, a gente sempre se fala tradicionalmente em 3 tipos de autoridade. Dos pais, familiar, governo civil, que é uma esfera, e eclesiástico. Então, aqui na igreja tem líderes. Líderes que também têm autoridade sobre os membros da igreja, colocados por Deus também para exercer essa autoridade, como quem deve prestar conta, como veremos, mas tem basicamente essas 3 esferas que a gente fala tradicionalmente sobre autoridade. E a questão agora é, realmente podemos incluir outras formas de autoridade nesse mandamento? Então essa é a pergunta, como vocês já falaram, governantes, presbíteros, professores, governo civil e tudo mais, a gente pode incluí-los? E a gente tem que a ideia, que não é clara hoje em dia, mas era muito clara antigamente, é que a palavra pai, o sentido de pai era bem mais amplo do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia a gente só fala pai para aquele que é o pai biológico, aquele que cria, né, o pai afetivo. Mas isso é muito mais abrangente naquela época, onde pai tinha um sentido muito mais amplo. A gente tinha chefes tribais, chefes de família, anciãos eram tratados como pais. Eles eram chamados de pais pela autoridade que eles exerciam. Pais eram chamados, né, reis eram chamados de pai, como a gente vê lá em 1 Samuel. Né, bem como comandantes militares, como a gente vê como Naamã, como ele era tratado como pai. Meu pai, se o profeta fizesse uma coisa mais difícil, você não faria? Então, autoridades eram tratadas como pai. Débora também poderia ser chamada de mãe em Israel, quando ela governou ali, quando ela foi juíza. Então, todos que estão em autoridade, naquela época era muito claro, eram chamados de pai por causa da autoridade que exerciam. Então, esse mandamento, isso não era nem questionado naquela época, porque era muito claro a ligação paterna com a ligação de autoridade, também como instrução e tudo mais que a gente viu, onde o papel principal, né, dos pais seria a instrução do Senhor. Então, a gente tem essa ligação muito clara antigamente de pai com autoridades, autoridades civis, autoridades eclesiásticas também. Então, a fonte real de autoridade, ela reside em Deus, como a gente falou. Assim como o trono de Salomão só permanece por causa de Deus. Alguém abre lá em 2 Samuel, capítulo 7, por favor? Versículos 13 e 14. 2 Samuel 7, 13 e 14. Então aqui a gente vê Salomão, Deus falando para Salomão claramente essa ligação do trono ser estabelecido por causa de Deus, e Deus então seria pai de Salomão. É porque a gente tinha, antigamente, em Israel, o rei não era autoridade absoluta. Tinha alguém acima do rei. Não era uma
monarquia era o quê? Teocracia. Deus estava sempre acima do rei. Deus era sempre o chefe absoluto de Israel. E ele era, então, o pai de todos nesse sentido, que ele é a autoridade absoluta. Então, o conceito de paternidade sempre indica que a autoridade possui também sabedoria e entendimento. Isso fica muito claro com José. José, todo mundo conhece a história de José. Quando ele foi para o Egito, ele se tornou o quê? O principal, não foi? Só estava abaixo do próprio faraó. Aí José fala que foi designado por pai de Faraó. Virou seu conselheiro. Quando ele fala em Gênesis 45, falando para os seus irmãos, que ele foi colocado como pai sobre Faraó. Porque ele estava instruindo, sendo conselheiro, dando sabedoria em como sobreviver aqueles 14 anos lá, o que fazer nos 7 anos de fartura, para poder sobreviver os 7 anos de fome. Então ele foi colocado como pai de Faraó pela sabedoria e entendimento que ele recebeu de Deus para governar as coisas, para governar o povo, a terra e livrar o povo da fome. Então a gente tem também esse conceito de paternidade extremamente ligado à sabedoria, ao entendimento. Então a instrução, que é o papel principal da paternidade, ela também institui essa relação de autoridade. Eliseu, ele foi aprendiz de quem? De Elias. E como é que ele chamava Elias? De pai. Meu pai, meu pai. Ele falava isso direto, a gente vê lendo nos relatos várias vezes, meu pai. Até quando Elias foi levado, ele chamava e tratava Elias como pai, porque ele estava aprendendo ali com Elias, estava seguindo, ele era o menino do Elias, para ser um profeta. Então essa instrução, essa ligação de instrução também dá essa ideia de paternidade, de autoridade sobre a pessoa. E ao rei, e pessoas com eminência, pessoas que têm peso, que têm pelo cargo, pelo ofício que presta, não pela dignidade inerente da pessoa, mas pelo ofício em que ela foi colocada, juramentada, essas pessoas que têm eminência, a gente deve mostrar deferência e não desprezo. Por mais que você não concorde com aquela pessoa, você deve mostrar pelo ofício que ela foi juramentada deferência. Não amaldiçoar. Você não deve amaldiçoar os seus governantes civis, você não deve amaldiçoar os líderes da igreja, você não deve amaldiçoar seu pai e sua mãe. Como fala lá em Eclesiastes, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. O que Tiago fala aqui para a gente fazer pelos reis, pelos governantes, por todas as classes de pessoas? Orar. Se a gente quer ter paz no Brasil, a gente vai amaldiçoar o presidente ou a gente vai orar pedindo que Deus abençoe o presidente? Quem quer que seja o presidente. A gente tem que orar, não amaldiçoar, porque senão a gente está transgredindo este mandamento. Então, autoridades não é algo trivial que a gente trata com desprezo, como algo que não tem peso. Tem peso, não pela pessoa que está naquele ofício, mas pelo ofício em si. Porque Deus colocou aquele lá como autoridade. Por mais que a ignorância do povo leve a presidentes e autoridades estrújulas, nós devemos sempre orar e buscar. A gente vai ver mais para frente o que a gente pode fazer dependendo do tipo de autoridade, mas sempre buscar orar pela pessoa, pelas autoridades que estão colocadas sobre nós, porque elas são colocadas sobre nós por Deus. Certo? Quando a gente tem eleições de oficiais, a gente tem muito isso, Se prepara, essa oração, esse cuidado. Quando a gente tem eleições do governo civil, o que a gente faz? Meu pai critica duramente as pessoas que votam em branco e nulo. E ele está extremamente certo. Porque que sabedoria é essa? Que você vai deixar o controle da nação nas mãos de quem? Dos ímpios? Você não vai exercer o seu voto, o seu poder
de influenciar essa nação. Então, nesse ponto, ele está extremamente certo. As pessoas hoje, especialmente os cristãos, não se importam com as autoridades que estão sendo colocadas sobre eles, depois eles vão chorar. Esse não é o papel do cristão. O cristão tem que fazer diferença aqui. E se ele não quer fazer a diferença, se ele não quer votar, se ele não quer ter o trabalho de pesquisar quem são os melhores candidatos, ou os menos piores que seja, se ele não quer exercer o seu papel, ele vai sofrer. Não adianta somente orar pensando que tudo vai ser resolvido por milagres. Não é assim que funciona, nunca foi assim que funciona. Nós precisamos sempre de coragem para agir sempre que for necessário, até a morte se for necessário, como os nossos irmãos lá da igreja primitiva fizeram. Eles eram obedientes aos imperadores. Eles pagavam seus impostos e eram perseguidos. Aí eles não blasfemavam contra as autoridades. Aí hoje em dia a gente deixa tudo de lado e depois fica reclamando. Certo? Mais alguma questão nesse ponto? Talvez a gente volte nele ainda algumas vezes. Porque, bom, a gente basicamente vai falar de política algumas vezes, né? A gente pode até discutir se é permitido ao governo civil nos obrigar a usar máscaras, né? Se isso cabe ao governo civil, não que possa sugerir, né? Mas a questão de obrigar, a gente pode discutir sobre o que cada autoridade realmente deve exercer, né? O tipo de obediência que a gente deve a cada tipo de autoridade. Uhum. Então, sem dúvida, Deus decretou todas as coisas. Nada acontece sem o consentimento do nosso Deus. Por isso que ele decretou todas as coisas. E muitas vezes a gente vê essa perseguição realmente ajudando a igreja. Como a gente via uma frase muito conhecida, que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Quando a igreja foi mais perseguida, é que os cristãos mais se esforçavam, né? Cresciam em número também, pregavam com mais intrepidez quando a igreja era perseguida. E muitas vezes, maus governantes são colocados para juízo do povo e acaba também mostrando o poder de Deus, né? A graça de Deus para com a sua igreja, fazendo com que a igreja até cresça em meio à perseguição. Então, sem dúvida nenhuma. Mais algum ponto? Beleza. Então, continuando. Logo após Paulo fazer referência também ao quinto mandamento, quando a gente vê lá em Efésios 6 sobre filhos obedeçam aos seus pais, né? Pais não criem seus filhos para que não irem também, né? Na disciplina do Senhor, sem exceder para não irar e tudo mais. Ele fala também sobre servos e senhores. Então, nesse mesmo contexto, ele falando também sobre a autoridade dos senhores, sobre os servos, sobre até os escravos que ainda existiam naquela época. Diferente dos escravos que a gente tem mais recentemente, né? Então, a gente não vai discutir aqui a questão de escravidão recente com a questão da escravidão lá da época deles. Mas a gente tinha essa autoridade dos senhores que deveria ser também respeitada. E ainda nesse contexto, ele fala também sobre marido e esposa, né? Sobre a questão da submissão da esposa, que também o marido foi colocado como cabeça, como cabeça do lar. Ele é uma autoridade também, né? Então também deve ser tratado, a gente vai ver a diferença, né? Os filhos não tratam o pai e a mãe da mesma forma que a mãe trata o pai. É diferente o tipo de obediência, mas ainda assim existe a submissão que a esposa deve ao marido. Porque foi colocado por Deus, o marido foi colocado por Deus como cabeça da esposa, de todo o lar. Da mesma forma, os líderes da igreja também devem receber a devida deferência. Os líderes que aqui, no nosso caso, no nosso sistema de governo, foram o próprio povo que elegeu. Sem dúvida, pela direção de Deus, mas foi eleição, né, onde todos tiveram um voto. E esses líderes, eles devem receber a devida deferência, como a gente tem lá em Hebreus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então nós, quando estamos diante dos líderes da igreja, nós devemos ter a devida deferência. Da mesma forma que um filho lhe obedece o pai, quando o líder da igreja está falando aos assuntos que lhe é cabido, os membros devem ter a devida deferência, ter o respeito para com essa liderança e ouvir a instrução que estão recebendo dessa liderança. Porque a liderança foi colocada por Deus. Vocês elegeram, mas foi Deus quem
colocou aquela liderança ali, estabeleceu a autoridade daquela liderança. Certo? E a continuação desse versículo é porque os líderes vão prestar contas também. Então, tanto os que são liderados devem obedecer essa liderança, prestar a devida deferência, os líderes também prestarão contas sobre como eles lideraram o rebanho. Sabe? Porque os líderes não são tiranos e têm o poder sobre os liderados, mas eles estão também debaixo da autoridade de Deus, do pastor de todas as ovelhas. E eles prestarão contas também a este pastor de todas as ovelhas, ao bom pastor. Certo? Então, autoridades governamentais também devem ser obedecidas, independentemente da fé que elas professam. Não é que a gente tem em Romanos 13, que é muito conhecido quando a gente fala de governo civil, Tito também fala, e 1 Pedro também fala, para sermos submissos às autoridades, aos governos, nós também devemos obediência às autoridades civis. Certo? Então, mesmo que hoje em dia a gente não chame essas autoridades de pai, o costume já mudou há muito tempo, nós não tratamos todos que estão sobre nós como pais, mesmo assim nós devemos a mesma obediência que antigamente era devida, porque eles estão sobre nós, foram colocados por Deus sobre nós, eles não são mais dignos do que nós, todos temos a mesma dignidade como ser humano, mas eles foram colocados como autoridade. Né? Tem uma relação de autoridade aí, nós devemos obediência, claro, no Senhor sempre, mas devemos obediência a cada uma dessas autoridades. Né? Seja eclesiástica, seja civil, seja paterna. Todas essas autoridades, ou outras mais, quando a gente tem hoje em dia, professores e tudo mais, a gente deve obediência. Certo? Esse mandamento, então, se aplica a todo tipo de autoridade que é colocada sobre nós. Tudo bem? Alguém não concorda? Então, não existe, hoje em dia, comumente, escravidão. Mas agora existem outras formas de relacionamento também. Existe, por exemplo, trabalhador e patrão. Certo? Então, as formas, as relações mudaram. Então, não existe mais escravidão, mas existe patrão, trabalhador e patrão. Então, formas e palavras diferentes são usadas, mas a relação de autoridade e obediência, nesse princípio básico, permanece. Certo? Votos de uma noiva hoje em dia não usam mais a palavra submissão. Então, essa palavra submissão muitas vezes traz algo muito negativo. Acabam usando seguir, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse ponto, o autor até fala que não tem problema, mas a questão é que o princípio deve permanecer. Sara chamava o seu marido de Senhor. Hoje em dia não tem esse costume da esposa chamar o marido de Senhor, mas o princípio básico da submissão bíblica deve permanecer. Por mais que formas, palavras e algumas coisas mudem conforme a cultura, o princípio básico da submissão bíblica deve permanecer. Seja você como empregado para o seu empregador, seja você como esposa para seu marido, seja você como filho para os seus pais, ou qualquer tipo de relação de autoridade, o princípio deve permanecer, mesmo que situações, palavras e algumas definições acabem mudando, o princípio básico da Bíblia deve ser sempre buscado e lutado para permanecer. Certo? O quê? E Pedro fala muito isso.
Uhum. A gente tem até uma palavra que a gente diferencia de submissão, que é subserviência, né? Onde você vai cegamente, como se fosse um cavalo ou uma mula, né? Sem cabreças. Porque até a obediência a Deus, Deus fala em Salmo 32:9, que é para obedecer com entendimento. Né? Não como mula e cabresto que é dominado lá. E a gente tem uma ilustração que eu ouvi do Sproul, que é bastante interessante nesse ponto, em relação de esposa que acabou de se converter e marido que não é crente, que fala o seguinte: se o marido proíbe a mulher de ir na quarta-feira para participar do coral da igreja, ela tem que obedecer ao marido ou não? Ele fala em qual lugar da palavra de Deus existe um mandamento falando que ela deve ir participar do coral na quarta-feira. Então ela obedece o marido. Agora, se o marido quer proibir ela de participar dos cultos no domingo, a Bíblia comanda ela a participar dos cultos no domingo. Então ela deve desobedecer o marido. Porque Deus ordena que o povo se reúna. Então, esse tipo de sabedoria a gente tem que buscar sem sombra de dúvida nenhuma. Buscando o conselho dos anciãos e de todos que estão na igreja. Porque o que a Bíblia realmente ordena, o que Deus realmente ordena, você deve obedecer a Deus. As demais coisas, você deve ser submissa ao seu marido, ou qualquer que seja a relação de autoridade. Né? Então, se Deus não manda que você participe do coral na quarta, obedeça o seu marido ímpio. Certo? Então, sem dúvida nenhuma, como o Diago fala, né, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, porque ele vai o quê? Dar essa sabedoria. É que nós não somos chamados para nos revoltar contra essa autoridade de qualquer maneira, como a gente vai ver de novo. Não é fácil falar que a partir desse momento eu vou me revoltar contra fazer a desobediência civil, né? Seja qualquer tipo de desobediência, tanto paterna, como a gente falou mais para trás também, especialmente dando exemplo de Jesus, como a desobediência civil. Tem um momento em que a gente pode desobedecer às autoridades, mas esse não é um momento tão fácil assim de se chegar. Certo? Muito... Teve uma igreja no Canadá que colocaram uma cerca em volta, né? A prefeitura colocou uma cerca em volta para que não entrassem. Eles começaram a reunir em outro lugar, porque igreja não é o prédio, né? É o povo. Então, realmente, o governo pode fechar as igrejas? De forma nenhuma. Então, a gente tem a questão que a gente vai estudar também sobre a separação da igreja e do Estado, né? Como é que funciona essa separação? Afinal, o Estado é separado da igreja? Ou não? O Estado e a igreja devem ser separados? E o ponto principal é que o Estado ele não é separado de Deus, como a igreja também não é separada de Deus. Todos devemos prestar contas a Deus, inclusive o Estado. Então a gente tem escopos diferentes, sem dúvida nenhuma, onde a igreja não atua em partes que o Estado deve atuar e o Estado não deve atuar em partes que a igreja atua. E a igreja pode falar sobre erros que o Estado está fazendo, que ele deveria atuar, como, por exemplo, o direito à vida, né? Aborto. A igreja ela pode, sem dúvida nenhuma, criticar o Estado e falar para ele tomar uma atitude em relação ao uso da espada, que é uma função do Estado. E tinha um ponto que eu queria falar que eu esqueci agora. Quando começou a falar lá, agora eu não lembro. Mas, enfim. Continuando, então. Não existe comumente hoje monarquias. Né? Hoje vivemos em democracias, que é literalmente o poder do povo, né? Ou o governo do povo.
E ainda assim existem autoridades governamentais, né, escolhidas pelo povo ou não, o que quer que seja, existem autoridades. E a gente não vê anarquia prosperando, porque a anarquia nunca dá certo. Então existem sempre autoridades civis. Então sociedades elas não podem ser civilizadas, por assim dizer, sem uma espécie de governo, né? Isso ficou muito claro na história da humanidade. Precisamos de autoridades para organizar as coisas e gerir todas as coisas e, né, manter a justiça entre as relações e tudo mais. A gente precisa de um governo civil, certo? Então, diferentes autoridades devem ser obedecidas, como eu já havia falado, de forma diferente. A obediência dos filhos aos pais é diferente da obediência da esposa ao marido. De novo, precisamos de sabedoria para definir tudo isso bem direitinho, de conhecer bem a palavra de Deus. O empregado obedece ao empregador num escopo bem limitado. O empregador não pode dar ordens que não são referentes ao trabalho para o empregado. Ele não pode comandar coisas que são fora do escopo do serviço dele, do que ele se inscreveu para trabalhar. Então, a obediência, dependente da autoridade, depende do escopo da relação que foi formada. Então, a gente não deve uma obediência religiosa ao Estado. Nós devemos obedecer, em questões religiosas, aos líderes da igreja. Então, os diferentes relacionamentos exigem diferentes tipos de obediência também. Não é tudo a mesma coisa e subserviência, e vamos seguir sem entendimento. Então, os liderados precisam de bastante entendimento e do Espírito Santo para realmente obedecer às autoridades da forma devida. Certo? Até aí tudo bem? Então, sobre formas diferentes e outras autoridades, tudo certo. Então, agora, a gente vai começar sobre, antes de falar mais detalhes, assim, a gente vai falar sobre o conceito de autoridade e poder. Porque são conceitos distintos. Quando a gente fala de autoridade, a gente não quer falar literalmente de poder, porque eles têm uma ligação muito forte, mas não necessariamente andam juntos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a rainha Guilhermina, que era a rainha da Holanda, que estava em Londres. Ela tinha autoridade legítima. Ela foi colocada como autoridade legítima sobre a Holanda. Mas chegou Hitler, invadiu a Holanda. Quem tinha o poder na Holanda? A rainha, que tinha autoridade legítima, ou Hitler, que estava lá invadindo? Hitler. Ele que tinha o poder lá, ele que estava lá com todas as suas armas, comandando a Holanda. Então a gente tem essa diferença, onde tem autoridades que têm, né, a legitimidade, mas ela não tem o poder para fazer as coisas. Então pais sobre os filhos, né, professores sobre alunos, eles podem ser impedidos de exercer qualquer poder sobre eles. Né, muitas vezes impedidos por exemplo, o governo civil pode querer impedir os pais de exercer a sua autoridade, né, o poder sobre os filhos. Né? Então, isso pode acontecer, porque são conceitos distintos. Então, o contrário também pode ocorrer. Né? Ter o poder sem a legitimação da autoridade. É como Hitler, por exemplo. Né? Ele tinha um poder lá sobre a Holanda, mas ele não era autoridade legítima. Então, alguém, por exemplo, preparado para ser pastor ou preparado para ser militar, ele pode ter o poder, já a capacidade, né? Pode ser reconhecido nele, mas ele ainda não foi autorizado. Por exemplo, para ser pastor aqui, ele precisa ser ordenado. Primeiro, ele precisa ser autorizado a exercer aquele tipo de autoridade. Então, por mais que ele esteja bem preparado, seja reconhecido tudo isso, ele tem o poder para fazer e exercer aquele papel de pastor, ele ainda não foi, de forma legítima, autorizado a usá-lo. Certo? Ele precisa ser ordenado, alguém precisa impor as mãos para que ele exerça aquele papel. O militar também, por mais que um oficial possam reconhecer nele a capacidade de liderança, de guiar e tudo mais, ele ainda precisa ser legitimizado no seu cargo, no ofício, como líder, como comandante, o que quer que seja. Então a gente tem essas duas diferenças. Esses conceitos são distintos, que são íntimos, assim, mas são distintos. A gente pode ter essa separação de fato. Né? Alguém que tem autoridade não tem poder, alguém que tem poder ainda não tem a autoridade, a autorização para isso. Então, considerando a questão do poder, geralmente essa questão traz conotações negativas. Né? Quando a gente pensa em poder, a gente sempre pensa em uma certa conotação negativa. Alguém que tem o poder, alguém que usa normalmente o poder de forma errada. Não é alguém que conseguiu poder, obteve poder. A gente sempre pensa nisso de uma forma errada, porque muitas vezes quem conseguiu o poder foi uma pessoa extremamente corrupta que está usando o poder para o seu próprio benefício. Então, a gente acaba dando essa conotação, embora a gente viu que a autoridade ela está lá para servir aqueles que são liderados.
Né? Os pais estão lá para servir os filhos, as autoridades do governo civil estão lá para o bem do povo, não para serem para o seu próprio benefício. Então, porém, o poder em si é algo bom e indispensável. A gente precisa de autoridades que tenham poder. O poder não é simplesmente algo demoníaco. O poder pode ser a máquina por trás do desenvolvimento cultural. Se nós, como crentes, temos poder para realmente comandar essa nação, especialmente em nível cultural, do jeito que está indo de água abaixo, né, a nossa nação, se nós temos o poder, isso é extremamente bom. Nós precisamos de poder para mudar a cultura desse país. Poder do Evangelho. A palavra... Sim. Dos pais. São do Estado. Esse é um bom ponto. É igual o Estado fala que toda criança tem o direito de educação. E ela fala, o Estado ainda define o que é educação. Né? Acabam, muitas vezes, até querendo tomar os nossos filhos. Mas quais são os direitos realmente que o Estado deve manter? Os direitos que a gente, olhando a Bíblia, a gente realmente fala que esses são os direitos intrínsecos de cada ser humano. Direito à educação é um deles? A gente não vê isso na Bíblia. A gente vê isso sendo um dever dos pais, sem dúvida nenhuma. Né? Que os pais devem instruir os filhos, especialmente na lei de Deus, como a gente viu tudo. Mas quais são os direitos, quando a gente fala de governo civil, que o Estado tem que cuidar? A gente, tradicionalmente, tem pelo menos três direitos básicos de todo ser humano. Direito à vida, certo? Esse é um direito que o Estado deve zelar. Ele porta a espada para quê? Como a gente vai ver mais para frente. A justiça para que possamos ter vida, para que possamos ter paz. Para quem transgride essa lei, para quem assassina outras pessoas, o Estado tem o poder de matar aquela pessoa também para prevenir que eles retirem o meu direito à vida. Certo? Então esse é um direito básico, principal, que todo mundo sempre tem que ter em mente. Direito à vida, que está sendo extremamente atacado hoje em dia. Então direito à vida é o primeiro. Certo? Então a gente pode falar de eutanásia, de aborto, de tudo mais, como uma transgressão desse direito básico. O segundo direito básico é direito à propriedade privada. Sem isso, nada vai funcionar. A gente vê isso muito claro na palavra de Deus, especialmente na dispensação ali em Israel. Direito à propriedade privada. Como é que a gente vai fazer alguma coisa se a gente não tem direito a ter os nossos bens? E a gente vê claramente toda a palavra sobre como essa ideia de não haver propriedade, não haver bens, não existe. Como não deu certo na história. Então esse é o segundo direito básico, o direito à propriedade. E o terceiro que se fala é o direito à busca da felicidade, por assim dizer. O direito de trabalhar, de ter negócio, de prosperar, de progredir. Então esses são os três direitos básicos que sem dúvida nenhuma a gente pode falar que são instituídos por Deus, que o Estado pode gerir e cuidar, manter, preservar. Então a gente pode cobrar do nosso Estado esses três direitos básicos, que mantém a vida, que mantém o direito à minha propriedade, que mantém o direito de
trabalhar, de buscar o bem, de buscar progredir e tudo mais. Esses são os direitos que tradicionalmente a gente fala que existem, que todo ser humano tem, que devemos lutar para que se mantenha. Os demais direitos que se coloca por aí acabam não sendo direitos. A gente vai ver isso acabando transgredindo os direitos básicos. Então, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de direitos do ser humano, não são todos esses direitos que a gente vê por aí. Se você ler a nossa Constituição, se você vê o que se tem hoje em dia no Brasil, não são direitos, são coisas que atrapalham a nossa vida grandemente, porque os cristãos não sabem quais são os direitos de fato e não lutam pelos seus direitos de fato e sequer votam, sequer exercem o seu direito a colocar alguém lá na presidência, em qualquer das casas, e acabam se dando mal por isso. Então nós precisamos ter uma consciência muito boa também em relação ao nosso governo civil, porque isso faz diferença nas nossas vidas. Isso impacta nas nossas famílias, como você falou agora. Eles querem nos tirar essa possibilidade de educar os nossos filhos. Eles querem educar os nossos filhos para nós, só que a educação que ele provém não é a educação no Senhor. Não existe aquela ideia de educação neutra. Quem não ajunta, espalha. Então, quem não está com Deus, está contra Deus. Então, se eles querem tomar o nosso direito, querem que o Estado eduque os nossos filhos, aonde vai parar a nossa nação? Onde vai parar o futuro espiritual dos nossos filhos, se eles são educados no ateísmo ou em qualquer coisa pior? Então, nós precisamos ter consciência bem clara do papel das autoridades, do escopo delas, e quais são de fato os nossos direitos e como lutar por eles. Então agora não dá tempo de mandar mais para frente, mas a gente vai ver mais coisas ainda a respeito sobre isso, como revolução e tudo mais. Então pensem bastante sobre isso, A gente pode discutir mais ainda, talvez esse mandamento vai durar um bom tempo aí, Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Certo. Então, Fabrício, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?